Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Chico Alencar do PSOL, contando com a participação do jornalista Aziz Filho. Chico, como é que você vê a participação do judiciário atualmente nos dias atuais? Há quem veja um exagero, uma proeminência exagerada do Poder Judiciário, que está judicializando quase todas as decisões políticas no Brasil. E isso liderado, obviamente, pelo juiz Moro, que, enfim, tenta criminalizar a prática política de uma maneira geral. Obviamente que ninguém está defendendo que não se investigue, ninguém está se colocando contra a investigação, contra a apuração, longe disso. Mas há quem veja também, por outro lado, um exagero nas posições do juiz Moro e dos procuradores da Lava Jato. Como é que você vê? Você acha que, digamos, eles têm agido com absoluta correção ou você acha que eles estão, digamos, adquirindo uma postura quase que de patronos de um novo poder no Brasil? Em primeiro lugar, nenhum poder que se avulta ajuda na constituição da dinâmica republicana. Em segundo lugar, a Lava Jato é muito importante porque ela conseguiu desmontar algo que era quase que inexpugnável na vida brasileira, o conluio, a promiscuidade entre o público e o privado, entre as grandes corporações empresariais e as forças políticas dominantes. Isso é muito bom, está sendo desmontado. Você vê todos esses conluios. Tem parlamentar que vende o mandato, vende emendas, medidas para governos que vendem medidas provisórias, licitações arranjadas, milhões e bilhões. Isso corroeu o sistema, gerou um derretimento da casta política. O condomínio do poder está exposto. Agora, evidentemente que há abusos, desvios e uma ilusão. Em nenhum lugar do mundo o poder judiciário fez as transformações profundas do ponto de vista democrático de que uma sociedade precisa. Então, o protagonismo exagerado, o personalismo, que é um pouco inerente à condição humana, às vaidades, quando elas começam a ter muita margem para se expor, para se realizar, geram distorções. Há quem veja, inclusive, nas decisões do juiz Moro, uma politização das suas posições exacerbada. Na verdade, às vezes ele sai, digamos, dos autos para exprimir posições que são meramente políticas. Menos do que o ministro Gilmar Mendes. Sim. Sim. Não é bom. O juiz tem que ter aquela discrição, né? E alguns falam mais fora dos autos do que nos autos, né? Acho que o Moro deu muitas derrapadas aí, agora me parece que ele está um pouco mais contido. E aí tem uma tendência da sociedade, que eu acho muito negativa, de buscar um herói, buscar um Messias, buscar um Salvador. Esse resolve tudo. Isso é uma ilusão, é um perigo. E sempre acaba mal essa história. Infeliz, né, do país que precisa de heróis. Agora, deixa eu mudar um pouquinho. Então, olha, o judiciário ele tem um papel importante. Agora, tem que ser um judiciário não classista e não persecutório e não seletivo. A gente precisa de justiça, inclusive, para os mais pobres desse país, que continuam sendo as grandes vítimas de uma ordem social injusta e do peso, inclusive, do judiciário. Tem um punitivismo aí, que acha que resolve botando todo mundo na cadeia, que chegou agora aos graúdos, mas ele existe para os pobres há muito tempo. Agora, nós temos um novo debate que vira e mexe quando você tem um problema de crise fiscal, ele reaparece. E agora está reaparecendo com muita força. Eu queria saber a opinião do PSOL, o posicionamento do PSOL sobre questões muito pontuais, que certamente o senhor for candidato a presidente. Nós estamos quase no encerramento do programa. Que é o seguinte, a crise fiscal, o excesso de mordomias, de gastos com os altos salários no judiciário, isso é muito comum, férias de 60 dias, juízes ganhando 80 mil por mês, auxílio moradia. Qual é a posição do PSOL sobre estes assuntos específicos? Nós sempre combatemos todas as demazias, todos os abusos. Digo a você que, por exemplo, vou falar um exemplo concreto. Nós, parlamentares, podemos viver com talvez a metade da tal verba indenizatória. Então, essa austeridade é boa e não impede o exercício do mandato. Não é ter vida ali de franciscana, né, para todos, sem condição, porque aí os que são ricos de origem é que se dão bem, se beneficiam, exercem melhor os seus mandatos, seja no executivo, no legislativo. Mas condições para o trabalho dos três poderes, da máquina pública, uma profunda reforma do Estado, transparência absoluta e, o essencial, uma reforma tributária progressiva, taxação de grandes heranças, grandes fortunas. Na verdade, o imposto no Brasil, inclusive de renda, ele é regressivo e
Os mais ricos pagam menos impostos. Agora, por que não se enfrenta a reforma tributária? Tem um movimento muito importante que a CNBB, o Conselho Nacional de Economistas, a OAB apoiam, é uma campanha nacional pela redução da desigualdade social, que traz propostas muito profundas de uma reforma tributária, que junto com a política, com a fundiária, com a urbana, e há muita produção de movimentos populares e da academia nesse sentido, dessas reformas todas. Aí está um belíssimo programa para o Brasil, mas precisa ser conhecido e ter a adesão da maioria da população. Alencar, o nosso tempo se esgotou. Que pena, acabou rápido. Acabou rápido, foi um prazer enorme receber aqui no Jogo do Poder. Volto sempre. Obrigado, Aziz, por ter comparecido. Obrigado velho amigo. A você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.